Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, verso 105. Aqui no canal Palavras de Vida Eterna. Seguimos juntos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 7 horas da manhã, um novo vídeo, com a Bíblia falada na versão Nova Almeida atualizada. Plano de leitura. De segunda a sexta, 3 capítulos por dia, sábados e domingos, com média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Agora vamos para a leitura do dia. Semana 4. Dia 2, segunda. Êxodo, capítulo 24. A aliança de Deus com Israel. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Moisés e os anciãos sobem o monte outra vez. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral,
E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. A arca da aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. O propiciatório. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães da proposição. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. O candelabro. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios
E os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro, se fará o candelabro com todos estes utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Êxodo, capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas, de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros, e a largura será de 1,80 metro. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros, e a largura será de 1,80 metro. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze, e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros de outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo, para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. Não preparar as tábuas para o tabernáculo. Coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais, por baixo, estarão separadas, mas, em cima, se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo, ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas
e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte: o véu, o cortinado e as colunas. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas, você mandará fundir 5 bases de bronze.